Engraçado, parece que as mulheres vão ficando mais velhas e elas vão ficando feministas. Hoje em dia, deve ser alguma relação com a idade, porque elas são complexadas com a idade. E aí eu acho que para suprir essa lacuna do envelhecimento, elas tentam suprir com militância, né? E aí elas começam a puxar esse negócio de patriarcado, eles começam a ficar mais rancorosas com os homens, porque, né, já não atraem tanta atenção, né? Eu recebi um vídeo aqui que me mandaram, completamente ridículo, da Ana Paula Padrão. Uma mistura de querer fazer bonitinho para quem está vendo ela e uma mistura de auto-engano feminista. Agora, eu pensei em rebater tudo que ela está falando aqui, que ela fala um monte de bobagem. Mas eu optei por responder e por rebater no final. Um rebate que deixa por terra todas as bobagens que ela diz durante o vídeo. Vamos escutar aqui o que ela diz durante o vídeo, as bobagens, mas eu não vou refutar, eu vou deixar para o final. O futuro é feminino. Aceita, que dói menos. Eu estou dizendo que os homens serão varridos? Claro que não. O que eu estou afirmando é que eles vão sim ter que encontrar um novo papel social para eles e que não haverá princesa com sapato de cristal para salvá-los daquilo que os fez chegar a esse lugar. O próprio machismo. Mas bora para os números, porque eu gosto de conversar e de trabalhar com dados reais. Então vamos lá. Primeiro, em 1960, as mulheres no Brasil tinham, em média, 6,3 filhos. Aí esse número foi caindo e hoje ele é apenas de 1,5 filhos por mulher. A gente está diminuindo como população porque a mulher está decidindo ter menos filhos ou não tê-los. Ao mesmo tempo, também, em 1960, a mulher estudava, em média, 1,9 anos. Menos de 2 anos de estudo. E hoje as mulheres estudam 10 anos e meio em média, mais do que os homens, inclusive. Quem aí acha que esse é um acaso? Que em 65 anos a mulher fez silenciosamente uma revolução dessas numa grande coincidência. Para mim, essa é a grande revolução social brasileira. Não é acaso, gente, é um movimento consciente. E esse é o segundo dado importante. Vamos lá. Nessa nova geração de mulheres, 97% acham que a mulher deve trabalhar para ter o próprio dinheiro. E metade dos lares brasileiros já tem a mulher como principal fonte de renda. Além disso, quase 70% delas concordam que uma mulher não precisa ter filhos para se sentir realizada. É claro que eu não sou a única a entender o que esses dados nos contam. E a história da mulher, ou a não história da mulher, nos diz que a reação a esse movimento de completa independência feminina é tão forte quanto o próprio movimento. Mas é bem barulhenta essa reação. Deus me livre de mulher CEO. As feministas deveriam enfatizar uma agenda positiva para os homens e não rebaixá-los sistematicamente. Afirmações que vêm de espectros ideológicos bem diferentes, mas são sempre feitas por quem? Pelos homens. Mas essa guerra, gente, não é só verbal, ela é física. Eles estão nos agredindo e nos matando. Desde que o crime de feminicídio foi criado no Brasil, o número de mulheres que morre pelo gênero, por ser mulher, só cresce. Isso nos paralisa? Quer mais um dado? Nos últimos 5 anos, as empresas lideradas por mulheres no mundo tiveram uma lucratividade acumulada 10% superior à das empresas lideradas por homens. Dá para entender por que eu afirmo que o futuro é feminino e que a gente está passando por um processo reativo de perda de privilégios que só estica o tempo em que essa nova ordem social se dará? A gente, mulheres,
A gente estuda mais, está começando a botar mais dinheiro em casa, está começando a trazer mais lucratividade para as empresas, está tendo menos filhos. A gente simplesmente não liga mais porque os homens acham disso. E é legal que eles se adaptassem melhor. Mas se eles não vierem, a gente vai sozinha mesmo. Como tem acontecido. Pode acreditar que o futuro é feminino. Ah, claro, muito, muito feminino. Vocês viram um monte de asneira. Eu tive que me segurar para não ir rebatendo o que ela disse. Porque tudo ali, tudo que ela falou é rebatido. É possível de ser rebatido. Então, elas entram em um delírio. Isso é um delírio, é um discurso delirante de que, de alguma maneira, o futuro será feminino. Quando os dados dizem justamente o contrário. Então, elas perderam a capacidade de ter um raciocínio lógico. Agora, é bem fácil uma mulher chegar hoje em dia, sentar num sofá, colocar os pezinhos erguidos e fazer um discurso feminista. Quando, por séculos e séculos, os homens ergueram a civilização. Os homens fizeram praticamente 100% de tudo que existe no mundo. E que as mulheres usufruem. E que elas, apesar de estarem mais estudadas, você não vê sair nada desse estudo. Os homens são o sustentáculo da sociedade. Não são as mulheres. O empoderamento vem da onde? Ele é sugado da onde? Da onde que os governos fazem essas ações privilegiando as mulheres? Do dinheiro dos homens. Nós estamos financiando o empoderamento das mulheres para elas falarem essas barbaridades aí. Agora, o movimento feminista foi capitaneado por elas. E realmente fizeram um trabalho espetacular. Porque conseguiram destruir séculos e séculos de civilização. Então, ela diz que o futuro é feminino, mas ela nem se dá conta que ela mesma disse que as mulheres estão optando por não ter filhos. Então, como é que ela vai querer um futuro feminino se não haverá mulheres? Quer dizer, ela nem raciocinou isso. Ela não foi capaz de pensar nisso. Um mundo feminino, um mundo matriarcal, eu já falei aqui, é tecnicamente impossível. A sociedade não consegue chegar nesse patamar. Ela sucumbe antes, que é o que está acontecendo em certos países. O país não chega a ser matriarcal totalmente, feminino totalmente. Feminista, feminino. Ele começa a corroer antes. Ele começa a derreter antes. Então isso é um delírio, dizer que o mundo vai ser feminino. Então, a gente patrocina todo esse empoderamento das mulheres, dinheiro retido na fonte,
para depois elas virem e fazerem um discurso desses arrogante, debochado, egocêntrico contra os homens, contra tudo que nós criamos, que elas usufruem. Tinha que ter uma máquina do tempo para voltar no passado e dizer para os caras que inventaram essas tecnologias e falarem para eles, não façam, não façam, porque no futuro as mulheres vão usar essa tecnologia e ainda vão dizer que estão sendo oprimidas. Então, quer dizer, elas usufruem de tudo que nós criamos, da tecnologia, do sustento que nós damos à sociedade, e ainda nós saímos como ruins da história. Agora, o que é que eu ia dizer que eu rebato tudo que ela falou em poucas palavras? Primeiro, se por acaso os homens sumissem amanhã, nas primeiras 24 horas terminaria a luz, a água potável e internet. Sem luz, em determinadas áreas geladas, já levaria de roldão milhões e milhões de mulheres. Sem água potável, nos primeiros dias levaria mais bilhões de mulheres. E o pior viria, que seria a alimentação. As mulheres só sobreviveriam, elas só sobrevivem sem os homens até que os estoques de alimentos do mundo durem. Então elas iriam consumir esses estoques de alimentos. Não sei quantos dias duraria isso. Se duraria 15 dias, um mês. E aí morreriam. Porque são os homens que fazem toda essa base. Não é a CEO que está lá no topo. O que adianta a CEO lá no topo se não tem os homens fazendo a base? Mantendo água, luz, internet, alimentação. Então, dona Ana Paula Padrão, se teu discursinho de empoderamento é falso, não cola, nós homens não entramos mais nessa ladainha. Porque se não fôssemos nós, você nem estaria nessa posição aí, nem teria ganhado dinheiro na TV. Agora, isso, senhores, é triste, hein? Tudo que nós fizemos e ainda é jogado na nossa cara que nós somos culpados de tudo que é coisa, que nós estamos perseguindo elas, fazendo violência. Tudo isso ainda nós temos que ouvir. Elas são ingratas, meus caros, ingratas. Esta é a verdade. É dureza dizer isso? É. Mas elas são ingratas. As mulheres atuais, elas têm uma ingratidão em relação ao homem imensa. E é culpa do feminismo, sim.
Então, pessoal, era isso aí. Eu espero que vocês colaborem para nós derrotarmos ou emperrarmos, nem que seja, esse sistema misândrico anti-homem. Até mais.